Voltamos com a notícia de frente. Vamos agora ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro, que traz informações do caso Isabelle Ramos. E Bruno, nossa equipe teve acesso ao depoimento da Gabi Sestari, a mulher do Marcelo Sestari, mãe da menina que atirou na Isabelle Ramos, é isso? Exatamente, Nayara, nossa equipe teve acesso a informações que nós recebemos e acompanhamos desse documento em mãos, na verdade, segundo o depoimento da então mulher de Marcelo Sestari, de Gabi Sestari, a sua filha estava relacionando com esse jovem que também é atirador, menor de idade de 16 anos. Ele que é campeão latino-americano. E esse relacionamento havia iniciado, eles já estavam com agendas de família realmente. E que cerca de 6 vezes eles estiveram entre as duas residências, tanto na residência do menor quanto a família do menor na casa de Marcelo. E que nesse final de semana, em que tudo aconteceu, o jovem foi até a residência. Ela narra ainda que antes disso tudo, logo no início do ano, a mãe de Isabelle ficou sabendo que ela estava usando cigarro eletrônico. Sendo assim, Isabelle, segundo consta em depoimento, ficou de castigo, já que a mãe de Isabelle não queria que a Isabelle ficasse indo até a casa de Marcelo, já que lá as meninas estavam usando cigarro eletrônico. Sendo assim, ela ficou chateada porque as filhas e tanto a família de Marcelo tinha muita ligação. Ela reforça ainda em depoimento que era mais a Isabelle que ia à casa das meninas do que as meninas até a casa de Isabelle. Mas mesmo assim, que as duas famílias não tinham nenhuma confusão, que era tudo muito harmônico. Nesse dia, eles não sabiam que o jovem iria até a residência deles, iria levar as armas, mas que a namorada tinha chamado, sim, esse menor para que fosse até a casa e almoçasse com eles. Nesse dia, eles também acordaram um pouco mais tarde e logo depois esse jovem chegou. Ele chegou com essa bolsa e dentro estavam as armas. Ele colocou em cima de um sofá e logo ele começou a manusear a arma e contar que com essa arma era a melhor arma que ele tinha e que ele vencia todas as competições usando essa arma. Ainda em depoimento, a Gabi Sestari relatou que essa arma rodou na mão de quem estava ali, que todos olharam essa arma, mas que ela não consegue exatamente citar nomes de quem recebeu essa arma na mão. E que realmente essa arma era muito leve e que ela atirava, era muito fácil manusear. E que o jovem recomendava que seria legal que a namorada dele ficasse com essa arma, assim ela conseguiria vencer também outras competições. Logo depois, ela não se lembra se houve algum interesse de compra da arma, somente isso. As duas armas ficaram ali, só que eles não sabiam. Logo depois, ela até fez um questionamento, já que Marcelo não sabia que exatamente naquele dia as duas armas estariam na residência. Logo depois, eles se reuniram e foram a um supermercado na compra dos ingredientes do almoço. Ela não se lembra onde as armas do jovem ficou, mas ela lembra que exatamente essa arma que a menor usou e acabou atirando acidentalmente contra Isabelle não estava mais em cima do sofá. Ela não viu essa arma mais. Ela se lembra ainda que Marcelo estava usando o computador e estava limpando armas em cima de uma outra mesa, na visão de todos que estavam na residência, inclusive de Isabelle, que logo depois acabaria sendo alvejada acidentalmente com um disparo vindo da menor de 14 anos. Depois do almoço, eles continuaram ali. Quando elas sobem no segundo andar, Isabelle já estava dentro do banheiro. Segundo narra em depoimento da mãe, ela sabe que a arma era muito fácil de atirar, era muito sensível. E assim, quando a menor sobe com as duas armas, dentro desse quarto, acabou derrubando o estojo no chão. Com a mão esquerda, ela levantou a arma, com a direita, levantou o estojo. A menor não sabe dizer como foi esse disparo. O que ela sabe dizer é que a arma realmente disparava muito fácil. Só que aí vem o outro depoimento da mulher também, de Marcelo Sestari. Ela reforça que a arma não tinha munições, que ela e Marcelo deram 2 tiros secos dentro da casa mesmo, que cada um atirou uma vez e que não tinha munição. Logo depois, a arma sumiu.
e foi logo depois que Isabelle foi morta. Esse depoimento é apenas o início. Ao longo dos nossos telejornais, mais revelações desse depoimento de Gabi Sestari. A gente reforça ainda que ontem o assunto era que tinha 2 policiais que estavam na residência. Esses policiais foram identificados. Um é da GCCO. Segundo o doutor Flávio Estringueta, ele afirmou ontem que esses policiais já foram afastados ontem mesmo, eles não vão mais investigar e não vão mais ficarem nas ruas. Eles vão ficar em serviço administrativo até que tudo seja esclarecido. Segundo o doutor Flávio Estringueta, esses policiais não têm ligação alguma com esse caso. Eles foram lá somente a fim de se solidarizar com a família de Marcelo Sestari naquele momento. Nayara, Lúcio, Antero. Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações. Um ótimo dia. E olha, vamos aqui para a delação do José Geraldo Riva. Agora, só fazer uma observação aqui, em cima dessa questão aí de que apertaram o gatilho e que não tinha munição. Aí, a mãe da adolescente, né, que teria disparado de forma acidental, matando Isabelle, só relembrar aqui o que o Bruno colocou. O depoimento da mãe, da autora do disparo, que se lembra que a arma estava sem munição, já que ela chegou a dar um disparo a seco, puxando o gatilho, pois o genro, né, o namorado da filha dela, dizia que o seu armamento era melhor que as outras. Além disso, a mãe da autora do disparo também lembrou que o marido dela, o empresário Marcelo Sestari, foi outro a efetuar um disparo de teste, evidenciando que não havia munição na câmara da arma de fogo. E aí? Quem é que colocou munição na arma? Porque é o seguinte, né? A bala não aparece como um passe de mágica, né? Alguém municiou essa arma. E por que é que a mãe da autora colocou isso no depoimento dela, né? Por que é que colocou isso? Olha, estava sem munição. Eu testei e o marido dela, o Marcelo Sestari, também testou, né? Também testou. É bom que isso se esclareça, né? Por quê? Então foi quem? Foi quem que municiou essa arma? Pois é, vamos esperar então desenrolar. E claro que você acompanha a cobertura desse caso aqui nos nossos telejornais. Olha, em vídeo de sua delação premiada, o ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Geraldo Riva, revelou o esquema fraudulento em que recursos da verba de suprimentos do fundo eram utilizados para complementar salários dos servidores da casa. Vamos conferir um trecho deste vídeo que está no GD. Mas também temos que frisar que, mesmo com desvio de finalidade, essa verba foi utilizada para pagamento de servidores na TV Assembleia, quando o Ministério Público faz a recomendação de demissão dos servidores técnicos em cargo de comissão, e aí eu posso citar 3 servidores que receberam pagamento de salário através dessa verba: Fernando da Cruz, Reginaldo Oliveira e Felipe Mota. Também foi utilizado muito com complementação salarial, e alguns servidores que receberam essa complementação salarial foram Maurício Barbante, que atuava no setor de comunicação da casa, mais especificamente atendendo a presidência, Gildeci Oliveira Costa, que era um servidor cedido pelo Poder Judiciário e que prestava serviço na Assembleia, Salvador Santos Pinto, que era um assessor parlamentar que atendeu durante muito tempo o deputado Bozarco, mas atendeu também a mim e outros deputados na casa, Luiz Acosta, que era popularmente conhecido por Luizão, no setor de comunicação da casa, Secretaria de Imprensa, Edson Guilherme Pires, que era funcionário do cerimonial, fazia parte de apresentador em eventos e seminários, audiências públicas, e Luiz Bertoldi, que era motorista. Esses são alguns dos servidores que receberam o complemento salarial através dessa verba. Tanto Maria Helena Ares Caramelo como Geraldo Lauro, eles receberam ordem expressa nossa para a utilização dessa verba da forma como foi utilizada.
nós determinamos a eles que todas as demandas que chegassem ao gabinete, elas eram registradas num relatório. Esse conselho formado dentro do nosso gabinete, eu acho que essa é uma característica apenas do nosso gabinete na ocasião, ele avaliava caso a caso e sugeria o que era recomendável pagar, levando em conta o aspecto social, o aspecto político e a abrangência daquele atendimento num determinado local. Por exemplo, recebi um pedido para fazer um conserto de muro de escola, um conserto de forro de escola, ou determinado equipamento para uma creche, um atendimento, por exemplo, de uma cirurgia que o SUS não fazia, um medicamento que o Estado não conseguia entregar. Então, essa verba era muito utilizada para isso. Depois a gente volta a falar mais sobre esse depoimento ao longo da semana, mas, Lúcio, vamos para o seu destaque. O meu destaque aqui nem a esquerda e nem a direita vão gostar. Às vezes o seguinte, às vezes a direita reclama, às vezes a esquerda não gosta, mas hoje nem um lado nem o outro vão gostar, porque é o seguinte, porque o alvo, o foco, né, de todo esse pessoal aí, de toda essa turma, é destruir, acabar, enterrar com a Lava Jato. E aí é o seguinte, o culpado de tudo é o ex-ministro Sérgio Moro. Flávio Bolsonaro, no jornal O Globo, ontem, numa entrevista ao jornal O Globo, fez críticas à Lava Jato e defendeu Augusto Aras. Augusto Aras o seguinte, o Fachin acabou com a festa, né, o ministro Luiz Edson Fachin, proibindo aquele compartilhamento, né, das investigações de todas as forças-tarefa da Lava Jato, que todo mundo suspeitava o seguinte, que era uma intenção ali de exercer um certo controle político sobre as investigações da Lava Jato, né? Então, o ministro Luiz Edson Fachin acabou com essa história do compartilhamento, pelo menos por enquanto. Vamos esperar para ver o que é que o Supremo vai decidir ainda sobre esse assunto. Aí, Flávio Bolsonaro defende o Augusto Aras e faz críticas à Lava Jato, né? Ele colocou lá na entrevista o seguinte, que o procurador tem feito um trabalho de fazer com que a lei valha para todos, embora não ache que a Lava Jato seja esse corpo homogêneo, considero que pontualmente algumas pessoas ali têm interesse político ou financeiro. Por falar em financeiro, o senador Flávio Bolsonaro confirmou que passou sim dinheiro, né, para que Fabrício Queiroz pagasse algumas continhas dele, continhas que não são tão continhas, né? Pagar mensalidade de escola, pagar mensalidade de plano de saúde. Ele falou assim, pode ser que eu tenha mandado, porventura, um dinheirinho, sim, para Queiroz pagar uma conta minha. Eu pego o dinheiro meu, dou para ele vai ao banco e paga para mim. Nossa, hein? Olha... Não, só um parênteses aí. O Ministério Público checou toda a conta bancária dele, da esposa dele. Não há nenhum saque de dinheiro dele. Para ele entregar o dinheirinho para o Fabrício Queiroz pagar a conta. E o Fabrício Queiroz pagou contas dele, teoricamente com dinheiro da rachadinha, de mais de 140 mil reais. Aí ele colocou, e aí, eu não posso mandar ninguém pagar uma conta minha no banco? Então é o seguinte, daqui a pouco vão desconfiar da secretária, que vai pagar uma conta do patrão lá no banco, né? Bom, e aí o seguinte, aí outra parte do destaque aqui, além de toda essa conspiração contra a Lava Jato, por parte daqueles que se situam mais à direita do espectro político, né? Todo mundo entende o que eu estou falando? Aí tem o outro lado dessa história, né? Tem o lado da esquerda, né? Tem o lado do PT, né? Tem gente aí já pensando, olha, quando é que nós vamos lançar a candidatura do ex-presidente Lula para enfrentar o Bolsonaro lá em 2022? Pelo seguinte, porque o que eles estão tentando lá é o seguinte, de que na suspeição lá do ex-juiz Sérgio Moro, né, o líder da maior operação de combate à corrupção no Brasil,
eles querem declarar a suspeição do Sérgio Moro para anular todas as sentenças do ex-presidente Lula. É isso? Que foi um dos condenados na Operação Lava Jato por conta daquela roubalheira, daquele assalto com pé de cabra nos cofres públicos da Petrobras e outras instituições, né, que tinha lá os sócios do PT, né, os sócios do MDB, os sócios do PP, os sócios do PTB. E aí é o seguinte, aí a cada dia surge uma nova conspiração contra a Lava Jato, num grande esquemão, né? Num grande esquemão para beneficiar o pessoal da direita e o pessoal da esquerda, que fizeram coisas que não deveriam ter feito. E aí é o seguinte, aí eles querem condenar quem? Eles querem colocar a culpa da febre no termômetro. Eles querem condenar Sérgio Moro, né? O juiz Sérgio Moro, que liderou essa maior operação de combate à corrupção no país e colocou muito bandido de colarinho branco na cadeia. E aí a gente se lembra da declaração do ex-ministro Sérgio Moro, quando ele deixou o Ministério da Justiça do presidente Jair Bolsonaro, dizendo o seguinte, olha, é melhor eu sair mesmo, né? Porque não existe mais esse tanto interesse assim em combater a corrupção aqui no país. É para mim parar de falar? Não, pode concluir. Posso continuar? Estou dando um minutinho para você concluir. Um minutinho para concluir. Bom, meu destaque é esse. Meu destaque é que de A a Z, né, a turma do colarinho branco, aqueles que têm pendências com a justiça, querem enterrar a Lava Jato, para se livrar das punições, né, para não responder pelos crimes que cometeram. Alguns já julgados e outros em investigação. Em resumo, é isso. Certo, vamos para um breve intervalo. Na volta tem mais o Notícia de Frente. Fique aqui com a gente.